Nós iniciamos ali desfrutando daquela passagem de 1 Coríntios 2, que fala que a mente natural não entende as coisas do Espírito, porque ela se discerne espiritualmente. E a gente vai entender, que nem foi compartilhado, por que as pessoas muitas vezes zombam ou não querem saber de Deus, no sentido de conhecê-lo mais, de congregar, e por que ela espera passar por circunstâncias difíceis para procurar. Creio que todos nós, em algum momento, tivemos que ser chacoalhados pelo Senhor para que a gente pudesse buscar esse entendimento. E é muito interessante, eu sempre já compartilhei com os irmãos, mas sempre quando as pessoas, principalmente que me conheciam antes de ter esse entendimento de Deus, eles perguntam muito o que me levou, como é que você foi parar na igreja? E eu sempre compartilho que a minha alegria é que eu descobri que aqui é o único lugar que eu vou aprender a fazer o que eu não quero. E a gente buscar fazer o que não quer, numa mente natural, parece uma loucura mesmo. Então eu preciso entender que essa busca de fazer o que eu não quero é benéfico para mim. É o melhor para mim. Isso vai fazer com que eu busque. Às vezes nós viemos, no caso, para a igreja, e é claro, com o intuito de resolver os nossos problemas em si, alguma coisa que se levantou, que nos trouxe até aqui. Mas o Senhor diz em Mateus 16, 24, que aquele que quiser vir após mim, estava dizendo para os discípulos, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E esse aprendizado de fazer o que a gente não quer, Deus trabalha de algumas formas interessantes. Então, tem circunstâncias difíceis que o próprio inimigo, o diabo, do jeito que quiserem chamar, se levanta e age contra a minha vida e contra a tua. É claro, com a permissão de Deus e com o intuito de que isso também venha cooperar para o nosso bem. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Em outras vezes, é o próprio Deus que trabalha nas nossas vidas. Consequentemente, trabalha nas pessoas que convivem conosco. Isso a gente vê muito claro, por exemplo, numa família. Algum dentro da família, num momento que Deus está determinando algo ou chamando ele, isso é muito interessante, porque a Bíblia diz que tem tempo e modo de Deus agir. Então, muitas vezes a gente age independente de Deus e não acontece nada. De repente, começa a acontecer coisas. E estas coisas vêm contra nós e contra as pessoas que convivem conosco. E isso mais específico e mais exposto sempre na família. A família, às vezes, está fora do propósito, porque aquele momento Deus determinou que vai trazer a clareza para ele, e aquela decisão dele de resistir àquilo que Deus quer, ou seja, em continuar fazendo o que ele quer, traz um problema não só para ele, como as pessoas que convivem com ele. E as pessoas que estão sofrendo esse dano, muitas vezes pela decisão do outro, também por falta de entendimento, muitas vezes não aproveitam essa oportunidade. Tem uma passagem que creio que conhecida da maioria dos irmãos, que é a passagem de Jonas, né? Vamos abrir lá? Livro de Jonas, capítulo 1. Essa passagem de Jonas tem muito a acrescentar na minha vida e na vida dos irmãos. Tem ensinamentos tremendos, revelações e mistérios aqui que Deus quer revelar para nós. O quanto uma pessoa, até porque muitas vezes nós vamos ser essa pessoa que de repente não está no propósito de Deus, naquele momento, fazendo aquilo que Deus tem para nós, e nós vamos trazer problema para os outros. Muitas vezes nós vamos ser esses outros que vão ser atingidos pela decisão errônea de alguém. E para que eu venha discernir essas coisas, eu preciso discernir elas espiritualmente, para que isso não venha aparecer uma loucura. O que é parecer uma loucura? É eu achar que é injusto, é eu achar que esta situação que eu estou passando
não tem como acrescentar nada na minha vida e que tem algum culpado e que eu tenho que descarregar muitas vezes essa razão, a justiça própria na pessoa que está fazendo isso. E essa passagem de Jonas mostra claramente que Deus, com certeza, tinha um chamado na vida de Jonas, queria que Jonas fizesse algo, queria ensinar Jonas a fazer o que ele não queria, mas ele estava resistente a isso. Ao mesmo tempo, tinha pessoas que estavam navegando com ele. Nós podemos trazer isso para a nossa família, como foi dito agora, que se nós cremos será salvo nós e a nossa casa. Porque felizmente ou infelizmente, ou seja, Deus é que sabe todas as coisas, muitas vezes as pessoas precisam passar circunstâncias difíceis para abrir o coração. De repente não deveria ser assim, ou deveria, que nem diz, Deus é que sabe, porque Ele conhece o coração de cada um. Mas a partir do momento que nós visualizamos as circunstâncias, a nossa vida, a vida das pessoas que navegam conosco, de uma forma diferente, e a gente consegue assimilar isso, com certeza vai acrescentar e muito para nós e para as pessoas que convivem conosco também. E aqui é muito interessante porque diz a palavra, no livro de Jonas, no capítulo 1, que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então veja bem que aqui Deus tinha algo determinado para Jonas. A vida de Jonas até então, creio que era uma vida que era normal, assim como a minha vida também, e a dos irmãos, em muitos momentos foram normais, até que veio a palavra do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. E depois que a palavra do Senhor veio sobre a minha vida e sobre a vida de vocês, a nossa vida nunca mais foi a mesma. A minha, aos olhos naturais, logo no início, piorou. Mas como eu sempre brinco aqui, eu aprendi com meus pais, antes de melhorar, sempre piora. Porque eu sou o tempo ainda de que quando o metiolate ardia. Então o que se sucede? Deus determinou, agora é o tempo, e eu tenho um modo para agir na tua vida aí agora. É por isso que muitas vezes a gente está num problema de dificuldade, num processo de dificuldade, e a gente olha muitas vezes para a esquerda, para a direita, olha as pessoas e diz, mas olha lá, ó, está tranquilinho, está na benção, só aprontando e está bem faceiro. Amém. Está aprontando e bem faceiro. Até que a palavra do Senhor venha sobre a vida dele. E vai vir. Vai vir sobre todos nós. E depois é óbvio, a gente também não pode ser hipócrita, depois que passa a circunstância, a gente entende, e graças a Deus, e glória a Deus, porque a palavra do Senhor chegou na minha vida e dos irmãos, por isso nós estamos aqui. Mas até nós estarmos aqui, muitas coisas se sucederam. E o mundo, do jeito que está, nessa rapidez, nesse imediatismo, nessa busca por se suprir, está mais intenso agora. Então, a tendência realmente é que as pessoas tenham um processo de dificuldade mais intenso, mais forte, por causa da dureza do coração. Porque Deus tem, que nem a gente compartilhou no início, gente, oportunidade é o que mais se tem para buscar o discernimento de Deus, o conhecimento de Deus, está muito fácil. A gente tem acesso fácil. A gente tem vários mecanismos para ter entendimento da palavra de Deus, ou seja, da maneira que eu devo viver, que eu devo conviver. Nós temos tudo nas Sagradas Escrituras. Os relacionamentos são destruídos por falta de conhecimento. Então, eu não sei, eu não conheço, a minha mente natural não entende as coisas do Espírito, então eu sou um marido segundo o que eu acho que deve ser. Eu sou uma esposa segundo o que eu acho que é o melhor. E isso tem ficado mais claro, o que leva à falência. Falência dos relacionamentos, falência da família, seja entre
marido e esposa, seja entre pais e filhos, seja entre os irmãos. Todos os processos de dificuldade vêm por falta de conhecimento. E é óbvio, esse conhecimento não natural, não algo na mente. Um ensinamento espiritual, uma sabedoria espiritual já denota que aquilo que eu recebo como determinação eu faço. Ou seja, o conhecimento está acompanhado da vida. Porque senão, conforme diz as Sagradas Escrituras, a letra mata. Não adianta nada, eu posso estar na igreja, posso estar lendo a Bíblia o dia todo. Se ela não se tornar vida na minha vida, ou seja, não abrir o coração e ficar totalmente dependente de Deus, para que isso realmente se manifeste através dos frutos das minhas ações e reações, é vão. Ela acaba me matando. Aí eu entro no processo de soberba, entro no processo de sabedoria humana. Então muitas vezes eu vou usar a Bíblia como um livro natural, como lança, como muitas vezes uma estratégia para me defender. E isso é muito tremendo porque a gente vai ver no decorrer dessa passagem que Jonas conhecia Deus. Não era uma pessoa que não tinha entendimento. Ele simplesmente decidiu não fazer aquilo que Deus determinou. E Deus deixou esse exemplo claro para que eu e você, numa manhã que nem essa maravilhosa, possamos estar aqui daqui a pouco nos livrando de alguma tempestade, de algo que está sobre as nossas vidas, simplesmente porque nós estamos tomando uma decisão fora aquilo que Deus determinou para a minha vida e para a vida de cada um de vocês. E continua essa passagem então dizendo: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido no porão e se deitado, e dormia profundamente. Mas é muito interessante porque, claro, ele tinha um conhecimento de Deus em algumas áreas da vida dele, eu creio que Deus já tinha vencido. Uma das coisas eu creio que era o medo, ele estava dormindo na hora da tempestade. A gente sabe que a palavra de Deus também nos dá um exemplo de Jesus dormindo, né? Ou seja, ele estava relaxado. Isso é muito interessante porque também diz que os marinheiros ali começaram a sofrer aquele dano todo e cada um começou a clamar ao seu Deus, ou seja, cada um tinha um manual para a sua vida, que eles mesmos criaram, que alguém deu para eles. E quando você tem um manual, você vai seguir aquilo que você aprendeu através daquele manual. Então as pessoas estavam numa dificuldade, cada um saiu clamando ao seu Deus. Lembrando, retomando que quem mandou a tempestade foi Deus. Amém? Então isso é uma das coisas que sempre eu tenho que trazer para mim, conforme a palavra de Deus nos ensina, inclusive na celebração da ceia, cada um deve avaliar a si mesmo. Então quando você se depara com uma situação, primeira questão: aquiete a sua alma, busque o Senhor, peça, conforme foi compartilhado também, que todo que pede recebe, busca e encontra. E veja se aquela situação não é eu mesmo que estou criando. Porque a solução muitas vezes está em mim mesmo, e eu acabo procurando externamente. Esse foi o problema que fez com que todo aquele povo morresse no deserto. Eles não conseguiram trazer como Deus estava proporcionando aquilo para provar eles, para edificar eles, para fortalecer eles, para mostrar o erro deles, para que eles viessem então a tomar uma atitude de mudar suas atitudes, até porque ninguém muda se não reconhece que está errado. E você vê, então Jonas entrou naquele navio, por causa de Jonas veio todo aquele vento, mas por causa de Jonas também veio a salvação para todos aqueles marinheiros que navegavam lá. Então você vê que realmente a gente vai tendo um entendimento que Deus sempre faz para o melhor. Ele sempre tem um propósito com tudo. Mesmo que de repente você seja envolvido por algo, por um erro de alguém, por uma decisão errada de alguém, seja quem for. Então você imagina, irmãos, a hora que eu e você tiver essa realidade,
que o Espírito de Deus trouxesse discernimento para o meu espírito, nós vamos parar de brigar tanto, não é verdade? Nós vamos parar de sofrer por tantas coisas. Nós vamos nos livrar da ansiedade, da inquietação, porque nós vamos ver sempre a mão de Deus. E se a mão de Deus está sobre a tua vida em toda e qualquer circunstância, isso quer dizer que tem uma bênção para você naquela circunstância, seja ela qual for. E é óbvio que aqui eles não tinham esse entendimento, porque a mente natural não entende as coisas do Espírito. Então o que acontece? Brotou o medo, brota o desespero, vem as ações de tentar aliviar o navio, tenta resolver o problema. Você corre para um lado, corre para o outro. E muitas vezes aquele que foi usado para trazer o problema está dormindo. Isso deve dar uma ira para quem não entende, né? Não sei se você já ficaram irado, ou só eu. Quando alguém apronta para você, fica dormindo e você na lenha. E Deus está dizendo, calma, tenho algo para ti também. Isso é o maior problema que eu vejo nos relacionamentos, principalmente usa a questão da família, porque ali é tudo exposto. Sempre tem um que se queixa do outro, porque a gente nunca consegue visualizar Deus conosco, e não a pessoa em si que está sendo usada, muitas vezes, para trazer uma tempestade. Mas a partir do momento que eu tiver esse discernimento, a minha vida vai ser muito melhor, vai ser uma vida que vai trazer muitos ensinamentos, crescimentos e, consequentemente, também edificação para as pessoas que navegam comigo. Diz no versículo seguinte: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado aí no sono, seu irresponsável, dormindo. Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os caras já estavam assim, ó, tu ora para o teu Deus, tu ora para o teu, ora para todo mundo aí. Algum deles de repente resolve. Então por que ele achava algo impactante? O cara está dormindo, agarrado no sono. Pô, nós estamos perecendo aqui, levanta aí. Ele não está dizendo levanta, vai lá ajudar a jogar a carga fora, vai içar as velas, sei lá o quê. Não, ele disse, invoca o teu Deus. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E naquele tempo era assim que eles faziam para receber a direção, né? E é por isso que Deus usa a forma que Ele quer, né? Por isso que Deus usa quem quer, do jeito que quer, a hora que quer. Deus usou até uma mula para falar com o profeta. E aqui, se eles tinham só esse entendimento até ali, era assim que Deus ia usar para falar com eles. Aí muitas vezes as pessoas, mas Deus pode falar assim? Pode, depende de cada um. Deus não dá mais do que a pessoa pode suportar, ou seja, nem para entender Ele não dá mais. Então você entende dessa forma, então eu vou falar com você agora, nesse momento, enquanto você ainda não tem esse entendimento, desse jeito. E é muito tremendo que quando caiu sobre Jonas, eles foram perguntar para ele. Aí perguntaram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? E ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos do grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia dito e declarado, ele tinha falado para eles, ele contou para eles. Quero dizer uma coisa, isso aqui, todo esse mal aqui sobreveio porque eu estou fugindo de Deus, o Deus que fez o céu e a terra. E eles ficaram cheios de temor, porque eles disseram: poxa, esse cara sabe. Imagina a pessoa declarando: olha, eu quero dizer uma coisa, o problema sou eu. O problema é que tudo está acontecendo isso aí, sou eu. E é muito tremendo, porque aí eles começaram: o que nós vamos fazer com esse cara? O que nós vamos fazer com esse cara? Porque esse cara está trazendo problema para nós. Isso é uma das coisas que Deus traz no ensinamento, que muitas vezes, pega o exemplo mais uma vez da família, você leva para a igreja, para qualquer lugar, no seu convívio, seja no natural,
a questão de que quando alguém, por decisão dele, traz um problema para outro, Deus vai usar esse caso de levar o problema para o outro para edificar aquele outro até onde ele necessita ser edificado. Depois, Deus vai trabalhar individualmente. Por isso a deficiência, muitas vezes, num relacionamento, o marido está assim, a esposa fica lá orando, esse homem não se vira, e eu só estou sempre no joelho, ele só me briga comigo e não sei o que. Ele diz, vai orando. Daqui a pouco o Senhor dá uma graça para aquele. E aí diz, agora vamos conversar eu e tu. Mas só depois. Depois do quê? O que se sucedeu à direção de trabalhar individualmente? Por que Jonas foi lançado para fora do navio? Porque diz, Jonas, agora eu já te usei para fazer o propósito na vida desses marinheiros. Eles já me conheceram, já fizeram votos. Você vai ver que diz a palavra que eles fizeram votos, que eles entregaram a vida para o Senhor. Aí Deus disse, Jonas, agora vamos aqui, vem para cá que eu vou trabalhar eu e tu agora. Aquilo que eu tinha para fazer na tua vida também, para usar para edificar os outros, eu já fiz. Lembre-se sempre disso. De repente você está perdendo por uma atitude de alguém. De repente você passou uma situação porque alguém fez uma escolha errada. Mas nunca se esqueça, Deus está no controle, está usando isso para te edificar. E a partir do momento que você assimilar, entender, se render, aquilo sai e Deus vai continuar trabalhando naquele que está fazendo aquilo. E isso é uma das coisas que a gente precisa buscar do Senhor para entender essas coisas, porque elas são espirituais. Porque naturalmente você não entende porque parece loucura e você quer bater o brim do outro. Você quer decidir o que vai fazer com o outro. E essa decisão não é minha e nem tua, é de Deus. Deus criou a situação e mesmo ao mesmo tempo, no versículo 12 diz assim, respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Quando ele disse, o negócio é o seguinte, o problema sou eu, me jogue no mar, vocês estão livres, alguns resistiram, disseram, não, calma aí, cara, não é assim. Mas você vê que quando Deus tem uma direção, você pode se esforçar, pode remar, daqui a pouco você não vai aguentar e vai ter que se render. E o que acontece? Por quê? Porque naquele momento Deus queria separar Jonas. Deus queria que ele saísse daquela situação, daquele convívio. Muitas vezes a gente não quer abrir mão disso, ou não quer que se suceda isso, mas a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Por isso que eles até tentaram, eu também tento, vocês também tentam. Nós tentamos. Mas quando você cansar de ficar remando, relaxe. Senhor, Tu sabe todas as coisas. Vou entregar a vida desse homem nas Tuas mãos. E é muito tremendo porque o temor fazia com que eles não estavam mais pensando simplesmente neles. Porque seria fácil. Seria fácil ele dizer, me jogue no mar aí, o problema sou eu e a tempestade vai passar. O cara no natural diz, vai então, te manda daqui. Mas não, Deus já estava trabalhando neles. Vocês veem que já dizia que eles estavam com temor. Eles já reconheceram, puxa vida, olha o Deus desse homem. Eles estavam com temor de inclusive fazer aquilo que eles queriam. E isso é o mais tremendo, que é o que Deus está fazendo na minha vida, na vida dos irmãos. Ele está nos ensinando o mais maravilhoso que nós podemos receber do Senhor, depois da salvação, é óbvio. É o aprender a fazer o que a gente não quer. Todos nós precisamos disso. A hora que o mundo aprender a fazer o que não quer, a vontade de Deus vai se prevalecer. A hora que nós aprendemos a renunciar a nós mesmos, a negar a nós mesmos, em prol daquilo que Deus quer, a nossa família vai ser uma bênção, nosso relacionamento vai ser uma bênção, nosso convívio com as pessoas vai ser uma bênção, nossa navegação com todos os que navegam conosco vai ser uma bênção. E aí no versículo 14 diz assim, então clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor, mas cada um não estava clamando seu Deus? De repente unificou, estava todo mundo clamando para o mesmo Deus.
Eu creio que cada um de nós aqui clamava por um Deus também uma época, né? Eu tinha vários. E agora nós estamos tudo clamando por mesmo. A tempestade pegou? Ou foi só lá em casa? Pegou, né? Foi uma benção a tempestade? Não foi. Não desceu muito. Vamos de novo. Vamos de novo? Às vezes tranca, sei. Preciso de uma aguinha. A tempestade na tua vida foi benção ou não? Foi, mas se der para não ter mais. Por quê? Porque até então a gente ainda não teve uma realidade, mas essa realidade vai vir. Continua essa passagem dizendo que todos eles clamaram ao Senhor, né? Rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Ou seja, eles estavam resistindo para não fazer aquilo de jogar ele. Porque o próprio Jonas recebeu que ele tinha que ser jogado. E Deus tinha um propósito que ele fosse jogado. Por quê? Porque Deus tinha que trabalhar individualmente com ele. Só que o temor fazia com que eles orassem: Senhor, nós somos inocentes, nós já tentamos, nós não queríamos fazer isso, mas se é a tua vontade, que nem diz, tu fizesse como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram no mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Se converteu toda a galera. É uma benção, não é? A tempestade antes não é, aos olhos naturais, mas o fruto mostra que ela era uma benção. Foi necessário na vida deles. Deus queria fazer uma obra na vida deles e fez essa obra na vida deles. E conforme Deus queria fazer naquela situação, na vida daqueles ali, Deus fez. Mas Deus ainda queria, naquele momento, naquele tempo, daquele modo, Ele ainda tinha algo para fazer na vida de Jonas. Aí você entende por que Deus trabalha individualmente com cada um. Muitas vezes Ele está trabalhando coletivamente, daqui a pouco Ele trabalha num. Por quê? Porque aprove a Deus que naquele momento Deus estabelecesse algo na minha vida, na vida de cada um dos irmãos, e aprove a Deus fazer isso. E vai dizer o vaso poleiro: porque fizeste assim, por que é eu, por que não é o outro? Por que está fazendo isso comigo? Que nem diz, todo mundo consciente ou inconscientemente já fez essa pergunta: por que eu estou passando isso? O que eu fiz para merecer isso? Porque a mente natural não entende que Deus está fazendo algo benéfico, então ela começa a questionar: por quê? Eu não faço mal para ninguém, não roubo, não mato, mas também não faço o que Deus quer. Jonas só estava passeando de barco, bem tranquilo, ele não está fazendo mal para ninguém. A desobediência dele é que trouxe algo aos olhos naturais ruins, mas Deus, na sua magnitude, usou toda aquela situação para edificar as vidas. E isso é o mais tremendo na minha vida e na vida dos irmãos. Deus entrou na minha vida e na tua, aonde quer que você esteja, mesmo que você não entenda e mesmo que você esteja fugindo de Deus, Deus vai usar você para edificar as outras vidas também. Porque foi isso que Deus fez com Jonas. Deus chamou você para ser uma bênção na mão deles, irmão. E eu também. Muitas vezes a gente não quer, não pensa não. Vontade de virar em perna dá. Vamos comprar uma passagemzinha e virar em perna. Quantas vezes já fui? E glória a Deus, quantas vezes já voltei. Creio que os irmãos também. Por isso que vontade é algo que dá e passa. É por isso que a palavra de Deus diz: resista firme ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeite a Deus, resista, vai passar. E aí a gente sabe que aí vem a fase do peixe, e aí Deus começa a trabalhar individualmente com Jonas. A gente não ouve mais relato em relação a nenhum daqueles marinheiros. Por quê? Porque naquele tempo, naquele momento, Deus, o que tinha para a vida daqueles era aquilo. Por isso que a gente nunca pode se basear pela vida dos outros.
A gente não pode se basear, não pode olhar nem para a esquerda nem para a direita, irmãos. E muito menos para trás. E se virar para trás, vira estátua de sal. Porque Deus para trás está destruindo tudo que tem que ficar para trás. É por isso que o apóstolo Paulo tinha essa realidade de dizer, eu sei que eu ainda não alcancei o que eu deveria ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo que está diante de mim. A nossa visão sempre tem que ser para frente e para o alto. Porque do alto é que vem o nosso socorro. O para frente está determinado pelo propósito que Deus tem. E nós sabemos que depois Deus foi trabalhando na vida de Jonas. Se ele assimilou e aproveitou a oportunidade de tudo que Deus fez na vida dele, é uma questão dele. Mas que Deus oportunizou, oportunizou. E o mais importante, e que Deus usou ele para edificar os outros, usou. Mas o que adianta nós ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? O que adianta ser usado muitas vezes por Deus e não desfrutar daquilo que Deus tem para nós? E o desfrutar daquilo que Deus tem para nós está em obediência. Obedecer significa fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, estar no lugar onde Deus quer que eu esteja. Isso é obediência. E se de repente, por um acaso, eu posso não estar fazendo o que Deus queria que eu fizesse, ou não estar onde Deus quer que eu esteja, que a gente aproveite o peixe, que a gente aproveite as situações que Deus tem proporcionado nas nossas vidas, para nos arrepender, para clamar por Ele, para pedir que Ele nos traga essa realidade, para confessar que muitas vezes a nossa mente natural não está entendendo essas coisas. A gente até quer acertar, mas a gente não consegue acertar. A gente quer ser um marido abençoado, mas a gente não consegue. A gente quer ser uma esposa abençoada, mas não consegue. As pessoas que mais a gente ama, muitas vezes as que mais a gente machuca. Pela nossa fala. Tudo isso por quê? Porque eu ainda não aprendi a fazer o que eu não quero fazer. E Deus pega uma manhã de domingo dessas, nos tira da nossa cama, que foi uma luta para muitos. De repente a gente veio e nem sabe como é que chegou aqui. Glória a Deus, chegamos. Para dizer para mim e para você, eu estou te ensinando, meu filho. E sempre quando nós estamos aprendendo, quando a gente vai colocar em prática, muitas vezes a gente erra. É por isso que a prática sempre é a prova que mais fica tenso, né? Eu escuto muitos irmãos pedem, olha por mim, que amanhã tem a prova da direção do carro, né? Na minha época era mais fácil, agora está bem mais difícil, a coisa está apertando. Por quê? Porque chega ali, mas eu fiz tudo certinho, mas chega na hora da erradinha. E o que tem que fazer? Vai fazer mais uma aulinha. Não é? Não, tem que pagar de novo, vai perder. Mas o que faz você perseverar? O que faz eu estar aqui perseverando na busca do Senhor? De repente você está aqui e nem sabe porque que está. De repente foi convidado, alguém te arrastou, mas você não tem muita noção. Mas eu quero dizer para você, você está aqui porque Deus trouxe você. E se Deus trouxe você e eu aqui, irmãos, é porque Ele tem um propósito na minha vida e na tua. E se Ele tem um propósito na minha vida e na tua, conforme as Sagradas Escrituras dizem, diz que a peleia não é minha nem tua, é dele. Então, ao mesmo tempo que nós tomamos uma posição de servir o Senhor, ao mesmo tempo nós tomamos a posição de entregar a nossa vida para Ele, amém? Vamos colocar de pé? Pode ser? Vou convidar as Levitinhas mais uma vez. Quem sabe não é nessa manhã que Deus vai dizer para o peixe nos vomitar? Quem sabe não é agora nessa manhã que a tempestade vai cessar? Quem sabe não é nessa manhã que a gente estava comprando uma passagemzinha e vamos desistir de comprar essa passagem? Quem sabe não é nessa manhã que a gente diz, Deus, eu tenho olhado para a esquerda, para a direita, tudo que eu vejo é para me frustrar. Estou frustrado com as pessoas muitas vezes que dizem que conhecem o Senhor, que leem a Bíblia, mas Deus nunca disse para você olhar para elas.
As pessoas se frustram com as pessoas muitas vezes que estão na guerra. Está na igreja fazendo isso. Imagina se não tivesse. Deus nunca, em maneira nenhuma, mandou eu e você olhar para alguém. Isso também é desobedecer. Então é necessário que eu venha recuar e dizer: amém, Senhor, eu preciso de Ti. Só Tu que pode fazer alguma coisa por mim.